Então, primeira parte, eu vou falar de como eu escolhi o médico e o preço da cirurgia aqui na Noruega, tá? Sendo que eu tô em Oslo. Quando eu decidi que precisava tratar as minhas varizes, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar os médicos, tá? E as clínicas especializadas aqui na Noruega. Eu fiz isso na internet, então botei lá, né, as palavras-chave e comecei a pesquisar, tá? E o que eu tava procurando? Eu queria alguém que tivesse experiência e que passasse confiança para mim, tá? Para fazer a cirurgia. E o mais importante é que tinha que ter técnicas modernas que eu tava buscando, tá? Uma das técnicas modernas é o laser endovenoso, né? Então, eu não queria, assim, fazer a cirurgia aquela tradicional, eu queria fazer o laser endovenoso. Então, é endovenoso laser, né? É, e eu não tava achando, né? Então, eu comecei a procurar por esse médico que me pudesse dar esse tratamento, né? Teve as avaliações, né? Pesquisei pelas avaliações, comparei os preços e quais aceitavam o tipo de consulta, né? Porque muitas vezes os médicos estão assim cheios, né, com a agenda, então tem que ver se estava assim livre, né? Depois de muito assim pesquisar, eu encontrei alguns e selecionei três para ir, tá? E dei por ordem assim de prioridade. Fui dando por ordem de prioridade, assim, aqueles que eu, assim, pensei que eram os melhores, né? Em base ao preço, competência, e também o método, né, que eu tava procurando, que era o endoveloso laser. Eu achei três, né? Então eu fui primeiro, né? Aí teve o primeiro que eu fui, sempre ali no polo médico aqui a Oslo, que é no quarteirão que se chama, né, Majorstua, tá? Então, os dois primeiros foram ali no quarteirão Polo Médico Majorstua, aqui a Oslo. Fiz o primeiro atendimento nessa clínica, foi muito bom, me recebeu muito bem o médico, me explicou tudo, foi muito calmo, deu tudo certo. E ele me deu já o valor da cirurgia. Ele ia operar minhas duas pernas com um método tradicional. Então, o que eu tinha percebido que ele não tinha o método, né, que eu tava procurando. Aí, até então, eu descartei ele, deixei ele do lado, né? Porque o preço era muito bom, mas não tinha o tratamento que eu tava procurando. Então, depois eu pesquisei um outro e fui num outro médico para ter uma segunda, né, opinião. E nesse aqui também, eu também tinha pesquisado, eles falam que eles têm laser, trabalham com laser, mas os lasers que eles entendem sempre, e laser é aquele que você coloca com contato da pele, não endovenoso, na veia, entendeu? E eu queria aquele. Aí fui nesse outro médico, sempre a Maiustu, essa clínica, me atendeu muito bem também, fez todos os exames em Doppler, né, aquele exame de ultrassom na perna, fez avaliação, e ele falou que me podia operar tranquilamente, em 2, 3 horas, assim, ia durar a operação máximo, então eu podia sair já dali andando, como foi na outra consulta também. Aí vim para casa e ele mandou para mim a oferta, né, dizendo quando ia ser o custo e tal. Foi um pouquinho mais caro do primeiro, tá? Mas ainda assim eu não estava contente, então eu não marquei nenhuma outra consulta, não prossegui com ele, né? Até então eu falei, vou tentar a terceira, né, o terceiro médico. Eu achei um outro médico de uma clínica super famosa, muito cara aqui. Eles atendem em vários lugares aqui a Oslo, mas para cirurgia de varizes, eles atendem no quarteirão, né, no bairro. Acho que falo quarteirão, mas é bairro, né, que se fala. No bairro que se chama Sturo, aqui a Oslo. É bem do lado do metrô Sturo. Então, você desce do metrô e já tem a clínica. Aí, eu fui lá na clínica, né? Marquei a consulta. Dessa vez era uma médica, uma mulher. Me atendeu também muito bem, mas ela falou que ela não ia me operar. Porque o meu caso não tinha necessidade de operar, tinha poucas veias. E também ela falou assim, na maioria das vezes você opera e não tem resultado.
E também vou te aconselhar você usar meia, né? Então, meia também não precisa de receita médica, meia que você pode comprar no banco mesmo. E quando você tiver dor, você toma um Paracet, tá? Toma Paracet e coloca as pernas pra cima. Aí saí de lá, gente, tudo arrasada, né? Porque parecia que pro meu problema não tinha solução, ela não queria operar, então ficou assim nas mesmas, né? Aí eu deixei, fiquei muito assim. O que eu fiz? Eu deixei de lado, porque eu fiquei muito triste, né? Porque os dois primeiros não tinham os métodos que eu queria. E a última, a médica falou que até então não ia nem que operar, porque não tinha nada o que fazer, tá? A minha perna, segundo ela, era bonita. Então eu deixei tudo pra lá e descansei, né? Da cabeça. A perna doía, tá sempre doendo, colocava meia, não tava mais adiantando, eu fui sofrendo, né? São anos que eu sofro com isso. Mas, então, esse daí foi os 3 médicos que eu fui aqui em Oslo. Agora, vou lá para vocês falar quando achei o quarto médico, tá? Porque eu fui antes de achar o médico certo para mim, eu fui em 4, em 3, e depois eu achei aquele certo, né? Então, um dia eu tava no Instagram e ali, né, olhando o Instagram, me propôs um médico daqui mesmo, né, da cidade onde que eu moro. Aí ele tava mostrando esse fio que se utiliza para fazer a operação endovenoso, né? Então, o laser endovenoso. Eu falei, caramba, é o mesmo médico que eu tinha visto na primeira vez que eu gluguei. Fiz o Google lá, né? Coloquei no Google e me deu de surgimento ele. Foi o primeiro, mas eu descartei por outros motivos. Assim, eu descartei ele e fui nos outros, né? E ele me propôs, falei, caramba, ele tem próprio aquilo que eu quero, né? Aí o que eu fiz? Eu contatei a clínica onde que ele trabalhava, tá? Mandei um e-mail para eles me responderam no dia seguinte falando que eles não tinham previsão de quando o doutor podia me atender, porque ele estava com a agenda muito cheia, então eles não sabiam. Então fiquei super triste também com isso, né? Então fiquei a noite inteira pensando. No outro dia me lembrei que eu tinha achado esse médico a primeira vez que eu tinha feito a pesquisa no Google. Então eu fui lá, fiz a pesquisa de novo, não fui diretamente na clínica que o Instagram me proponeva, mas eu fiz a busca de novo no Google e achei a clínica dele mesmo, particular, né? Porque ele atende também particular. Então eu mandei um e-mail para ele diretamente, ele me respondeu rapidamente e me marcou já uma consulta para o dia já seguinte, tá? E era uma sexta-feira. E agora eu vou falar para vocês como foi a chegada, né, até a clínica e tudo mais, tá? Eu vou falar para vocês como é que você chega lá, porque a clínica dele, ele não é próprio aqui em Oslo, ele é uma cidadezinha bem pertinha de Oslo, mas muito acessível para andar se você estiver aqui a Oslo. O que eu fiz? Eu acho que leva mais ou menos uns 30 minutos da casa minha até a cidade dele, que se chama Hovik. Acho que é assim que se pronuncia bem, né? Hovik. É bem pertinho daqui, então eu peguei um metrô da casa minha até no centro da cidade, Järna-Barnatoga. Depois eu peguei um trem que parte dali e vai até a uma outra destinação que eu não lembro o nome, mas ele passa na cidadezinha que se chama Hovik. E são 15 minutinhos, tá? De trem, bem direto. Chegando ali na estação de trem, você desce e você tem que caminhar um pouquinho, tá? Eu caminhei, eu acho que uns 5, 6 minutos para chegar na clínica. Assim, nada de dificuldade, muito acessível, tá? Consegui chegar na clínica, então demorou no total aí uma meia hora, tá? Então, uma metro da casa minha, um trem da cidade e uma caminhadinha, tá? Então, a cidade. Ah, lembrando que para chegar ali, se você tiver o abonamento do bilhete aqui de Oslo, você vai ter que fazer uma junta de um bilhete, porque lá a Roivik é zona 2, tá? Não é zona 1, é zona 2. Então, você tem que acrescentar um bilhete para não levar multa, né? Assim, por questão de uma parada é fora da zona 1.
porque Roivik já dali pra frente é já zona 2. Mas dá pra ir, tá? Agora, eu vou falar pra vocês como foi a minha primeira consulta, tá? O que aconteceu na primeira consulta e tudo mais. Então, chegando lá, caminhei, cheguei na consulta, o médico tava lá já me esperando, cheguei na frente, eles têm um chinelinho, você coloca o chinelinho, entra na clínica, tava já, né, ele lá, ele abriu a clínica apositamente para mim, porque ele tava já indo viajar, era uma sexta-feira de tarde, era às 3h30 da tarde, a coisa assim. Então, ele já estava programando para ir viajar, eles iam viajar no final de semana, ele veio ali apósita para receber eu, tá? Então, aí eu cheguei no consultório, comecei, a gente se conversou, ele explicou para mim, né, todas as coisas sobre varizes, perguntou, fez uma série de perguntas para mim, e depois a gente passou para o exame médico, que é o ultrassom, né, na perna, né? Então, ele avaliou a minha perna e daí ele me recomendou a cirurgia tradicional mais a escleroterapia, tá? E aí vocês ficam pensando, e eu fiquei pensando também, né? Puxa vida, eu tava sempre, não, demorei bastante porque eu tava procurando um médico que me operasse com o método endovenoso laser, né? O laser endovenoso, que é a técnica mais moderna. E ele me sugeriu a técnica tradicional, que foi a mesma técnica que os outros médicos tinham sugerido para mim. Mas ele me explicou tudinho por que era melhor eu fazer com a técnica tradicional, tá? Então, tem um porquê. Então, ele vai explicar, ele vai avaliar a tua perna e vai indicar para você qual é o método, assim, melhor para o teu tipo né, de situação, né? E eu pensei que qualquer situação ia resolver com o laser endovenoso, né? Mas não, então aí eu fiquei contente porque ele tinha todos os métodos, mas ele me indicou aquele ali, então para mim tá bom, né? Porque eu sabia que se tiver, eu tinha alternativa, né? O médico tinha todas as possibilidades, não era um que tinha só uma técnica, então eu resolvi continuar com ele, né? Então ele me indicou lá a cirurgia tradicional, mais escleroterapia que é feita com a agulha, né? Então, ele também sugeriu de fazer 3 tratamentos, tá? Não fazer todos, fazer tudo num dia só, então a gente dividiu em 3 tratamentos. Então, o primeiro tratamento, cirurgia e escleroterapia, tá? A cirurgia é feita por ele, a escleroterapia é feita pela enfermeira especializada, tá? É a mulher dele, eles trabalham junto no escritório, mas ela é enfermeira mesmo, tá, gente? Não é esteticista. Eu vou colocar a palavra aí, vocês entenderam, né? Eu não consigo falar, tenho dificuldade de falar essa palavra, mas ela é enfermeira mesmo, tá? Então, ela fez a escleroterapia e ele fez a cirurgia, tá? Então, dividimos assim, o primeiro tratamento cirurgia mais escleroterapia. E segunda consulta vai ser só escleroterapia e a terceira também vai ser escleroterapia ou então um laser, tá? Um laser para, assim, para tratar as veias pequenos, vasinhos, né? E a gente vai ver. Então, a gente ficou acordado com isso, né? Ele também explicou quantas horas ia durar a cirurgia, o que acontecia antes da cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia, né? Então, me explicou tudo, tal. Eu falei que eu tava de acordo, que eu queria prosseguir com ele e a gente ficou de acordo assim, tá? Então, eu saí dali e voltei para minha casa. Ele foi de férias, então na segunda-feira depois eu mandei um e-mail para ele pedindo para ele marcar a consulta para mim. E ele marcou para mim na sexta-feira, na outra sexta-feira, tá? Então, foi numa sexta-feira, uma consulta, e depois na outra sexta-feira. Eu marquei essa consulta, a operação, né, já, porque a primeira consulta foi com ele, então depois teve a primeira tratamento, né, primeira consulta de tratamento. Então, chegou o dia da consulta, né? Fui até a clínica no horário combinado,
fui atendida pelo médico e pela enfermeira, que eu já falei a mulher dele, não vou ficar falando de novo, porque é enfermeira, né? Então fui atendida por esse médico e pela enfermeira, eles me receberam super bem, né? Me perguntaram se eu tinha já seguido, né, as instruções que eles tinham mandado para mim durante a semana, tá? Durante a semana. Então, depois da primeira consulta, eles me mandaram um e-mail com a documentação de tudo, explicando tudo, né? Os prós e né, os negativos, porque tem risco, mesmo que seja uma operação assim, né, que não tenha muito risco, mas tem risco. Então, você tem que ler, tem que concordar, firmar, você também tem que se preparar. Então, tem uma série de coisas que ele coloca ali, né? Tomar banho, levar uma roupa larga, um sapatinho largo, tomar o remedinho que ele manda você tomar, que é um Paracet, vai ter a quantidade certa pra você, tal. Tudo explicadinho, né? Preparação, né? Não colocar creme na perna, tá tudo explicado, né, para o tratamento. Então, eu já fui com a roupa já larguinha, para não ter que levar o sapato já certinho, tá? Coloquei uma calcinha decente, gente, vai com uma calcinha decente, ou até um shortinho bem, né, bem assim, bem curtinho, de algodão, né? Me depilei no mesmo dia e tomei o meu remedinho 1 hora antes, para chegar lá e era já preparada. Então, quando chegou o dia da consulta, chegando lá, fui com o transporte público, tá? Fui sozinha. E chegando lá, já estava preparada a sala, tá? Estava preparada a sala, e a gente conversou um pouco, fez de novo os exames, e ele começou a marcar a minha perna, onde ia ser feito os cortes, tá? E ele marcou 13 veias, eu acho que era 13 veias ou era 13 cortes numa perna e bateu a mesma quantidade na outra perna. Incrível, né? 13 em uma e 13 na outra. Aí a gente ficou conversando ainda um pouquinho mais, ele perguntou pra mim se eu tava muito nervosa, eu estava muito calma mesmo, porque assim, normalmente eu sou muito nervosa, mas naquele dia eu tava muito calma. Mas, como eu não sou boba nem nada, já me aconteceu de estar calma e depois, durante a cirurgia, durante o procedimento, eu começar a ficar nervosinha. Aí já tá muito tarde pra tomar um remedinho. Eu falei pra ele que eu queria um calmante. Ele me deu, não tem nenhum problema, é você que escolhe se você quer ou não. Eu tomei, porque aí eu fiquei mais tranquila. Já tinha tomado outro remedinho pra, né, Paracet, pra dor, assim e tal. Aí depois a gente foi pra sala, começamos o tratamento, tirei a calça, né? Você fica só com um íntimo de baixo, fiquei com a roupa de cima, tá? Você senta nessa cadeira, uma espécie de cadeira ou mesa, e aí começa o tratamento, tá? Como foi? Primeira coisa, ele vai desinfetar a tua perna, vai começar, né, a desinfetar bem geladinho assim, tranquilo. Me deram 2 bolinhas anti-estresse que eu amei, gente, amei. A bolinha ali anti-estresse é maravilhosa. Tive 2 bolinhas anti-estresse e eles conversaram comigo o tempo inteiro, que aí eu não ficava pensando, né, na cirurgia. Também falei que eu não queria ver nada, porque às vezes eles mostram, não, com o espelho, as coisas assim. Eu falei que eu não queria ver nada, porque tudo aquilo que eu vejo, eu fico mais nervosa, fico mais preocupada se eu vejo. Eu tolero muito a dor, mas se eu ver alguma coisa, eu tolero menos, entendeu? Então, eu pedi pra não ver nada. Aí, ele começou a aplicar as anestesias, tá? Locais, no local onde ia ser feito os cortes, tá? Em todos os locais, ele aplicou um pouquinho de anestesia, tá? Então, vai aplicando no local onde vai ser feito os cortes, né? Que aplica na perna, toda a perna se adormece. É no local onde vai ser feito, tá? E aí ele perguntava pra mim se eu queria que ele me falasse, agora eu vou dar uma puntura, ou simplesmente ele fazia isso sem falar. Eu falei, não, fala que aí eu me preparo com a bolinha, né? Mas assim, gente, a pontadinha de injeção, tá? Não teve nenhuma dor, a sensação de quando você toma injeção ou tira sangue pra anestesia, é isso. Depois ele começou a fazer, né, o tratamento, que era extrair as veias, e o que você sente? Eu não senti dor, mas eu senti um tipo assim, como eu posso explicar pra você, sabe quando você pega no dente e balança o teu dente agora? Se você pegar e colocar o dedo aqui no teu dente e
balançar ele um pouquinho, você vai sentir tipo uma pressão, né? Era aquela coisa ali que eu sentia quando ele tava fazendo, né, o procedimento. Era isso que eu sentia nas pernas. Então, eu não sentia dor, mas sentia essa pressão. Então, eu sentia que tava tirando, mas não sentia dor. Não dor. Essa pressão como se você, ó, já se tocando no dente. Só que teve 3 lugares que eu senti um pouquinho mais de dor, que foi numa veia em cima do joelho, do lado interno da coxa e no meu tornozelo. Foi 3 lugares que quando ele tocou, eu falei, ah, tô sentindo dor. Ele falou, muito bom que você falou, que eu vou colocar mais anestesia. Ele colocou e depois disso eu não senti mais dor, tá? Então é só você falar. É assim, bem pouquinho, nada, não chorei, não gritei, não é que desmaiei, nada, tá? É, assim foi. Aí, quando estava para terminar já os procedimentos, a mulher dele, eu falo mulher, mas a enfermeira, né, começou a fazer já as aplicações dela, da escleroterapia também, né, tive que virar de costa para fazer também do lado de trás das pernas, porque até então a cirurgia, a retirada, a extração das veias foi só no lado da frente e assim no interno perna, do lado de trás eu não tenho das pernas, tá? Não teve assim necessidade. Só que para a escleroterapia sim. Então eu virei, fiz. Aí, gente, durou, eu acho que foi meia hora, 40 minutos, pode ser até uma hora, porque eu perdi a noção do tempo, eu não marquei, porque a gente ficou conversando. Quando eu vi, me dei conta, terminou, tá? Aí ele falou, terminou, ele já colocou, o médico foi buscar uma pra mim, a meia, tá? Ele já começou a limpar, a colocar os curativos, então teve primeiro uma, como é que se fala? Tipo um band-aid, né? Assim, então teve um curativo bem pequenininho no corte, que não foi corte, eu não tive cortes na perna. Como foi? Foi assim, tipo buraquinhos, muito pequenos. São tipo, eu vejo na perna, são buraquinhos muito pequenos, tá? Não são cortes. E aí ele colocou esse curativo pequeno, depois colocou um outro curativo maior e começou a colocar a meia elástica, né, de compressão depois da cirurgia, né, que eu comprei ali dele diretamente, né, então eu já paguei tudo junto. Ele já colocou e depois ele colocou também esse aqui, ó, um outro curativo, que eu acho que era para absorção de sangue, se sangrinasse, né? Tivesse sangue, sangramento, assim, saída de sangue, isso daí ia ajudar, mas não teve, tá? Ele colocou vários na perna, ó, mas não saiu, tá todos limpos e vou jogar fora agora. E não teve, assim, problema, não. Ele coloca meia, então a tua perna fica, assim, bem grossinha, né? Então, aí teve esses curativos e esse curativo, assim, mais grosso, né, ó. E a meia. Levantei no mesmo momento, depois sentei na mesa, assim, onde eu tava, depois levantei, coloquei a minha roupa, e fui para a sala de espera, né? Fiquei lá para esperar um pouquinho, né? Você não pode ir assim correndo para casa depois da operação, você tem que ficar lá em observação. Depois que tinha ocorrido tudo bem, eu já tinha pagado, tá? Então eu paguei tudo à vista para ter o desconto, porque ele fez desconto para mim, porque eu paguei tudo à vista, tá? Todos os procedimentos, mais a meia elástica. Eu não vou falar o valor, porque depende de cada tratamento, tá? Cada um vai ter um valor diferente. Mas, gente, ó, foi um super preço e super vale a pena. É um médico, assim, top, tá? Vale a pena mesmo. Então, até ali, depois para voltar para casa, eu peguei um táxi que eles me sugeriram, tá? Dali mesmo, peguei um táxi e vim embora. Então, foi assim. E a próxima consulta vai ficar para 5 semanas depois, tá? Então, depois da primeira consulta, da primeiro tratamento da cirurgia de varizes, a próxima consulta daqui a 5 semanas, tá? É isso que ele falou para mim. Também tem todas as coisas que eu não posso fazer, né? Conciliável, não é que você não pode fazer, assim, conciliável, né? Então, não ir na praia, não pegar sol, né? Usar a meia elástica. Tem já todas as coisas escritas que você tem que fazer, tá? Depois da operação. Então, tomar banho só depois de 24 horas.
tem que usar a meia elástica por 48 horas, de noite e de dia. Depois de 2 dias, você pode usar ela só durante o dia, por 2 semanas, tá? E durante a noite não. Tenha todos os procedimentos. Já o curativo, se não tiver sangramento, você estiver bem, você já pode tirar depois de umas 48 horas, já pode começar a tirar o curativo. Eu tirei, sinceramente, gente, eu tirei depois de uma semana o curativo, porque eu sentia que na hora que tirava o curativo, a pele puxava e doía um pouquinho, tá? Então eu tirei depois de uma semana. Nenhuma dor, eu não senti nenhuma dor. Eu tomei um e-books no primeiro dia que eu cheguei em casa, mas assim, só pra não sentir, com medo de sentir dor, tá? Mas não precisava. Então, se você sente dor, você pode tomar um e-books, mas eu não senti nenhuma dor. Eu tomei assim pra não sentir, não que eu senti, tá? Então, foi isso, eu tirei depois, tô ainda usando a meia elástica, passaram-se já quase 2 semanas, tá? Depois da semana eu tirei o curativo, tudo, tô usando ainda a meia elástica, já se passaram 2 semanas, e agora eu tenho que esperar outras 3 semanas para poder marcar a próxima consulta. E eu vou falar para vocês no próximo vídeo como foi, né, a consulta e como vai ser a próxima consulta e tudo mais. Ah, uma última coisa que eu esqueci aqui de falar pra vocês, eu já tinha uma meia elástica, essa aqui, ó, que eu sempre uso, que é aquela sem receita da farmácia, né? Mas essa meia aqui, ela não é aquela conciliável para operação. Então, eu levei, mostrei pra ele, ele falou, não essa. Mas eu comprei essa aqui, ó, que você também pode comprar na farmácia, ó. Eu não sei se precisa receita médica ou não, então pra não ter esse problema, eu comprei lá dele mesmo, que custa o mesmo que na farmácia. Custa um pouquinho a mais, mas não tem muita diferença do custo dele e da farmácia. Então, eu preferi comprar lá porque ele escolheu o tamanho certo pra mim, porque eu também tenho um problema de escolher o tamanho, né? Sempre compro meia e depois fica apertada ou fica larga demais e não acaba funcionando. Ele escolheu já o tamanho certo pra mim, né? Já viu na minha perna, viu esse tamanho, então não tive preocupação de escolher o tamanho. E foi essa aqui, ó. Ela tem uma compressão de 20 a 30 milímetros, não sei como é que se lê isso aqui, mas tem uma compressão de 20 a 30. E essa outra aqui que não tem receita médica, ela tem uma compressão que vai da 13 a 17. Então, essa aqui não é muito boa para operação. É essa aqui, ó, tá? Aí você escolhe lá a cor, preta, né, bege, como você quiser. E é melhor essa aqui, porque quando você chega, você vai ter que dormir, no outro dia você fica, e é melhor você não pegar a meia inteira, tá? Porque aí fica mais fácil você ir no banheiro, né? O seu banheiro fica melhor pra não ter que ficar tirando. Mas aí é uma tua escolha. Ele pegou essa pra mim, me aconselhou essa e já vestiu. Então é isso, espero que o vídeo te ajude e vou contar mais proximamente, tá? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.